Evangelho, São João capítulo 10, dizendo: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. O que ele quis dizer com essa palavra? Jesus se coloca como a porta que nós entramos um dia. Ele é a porta. Então todo aquele que entrar por essa porta será salvo, sairá e achará pastagem. Quer dizer, quando ele disse entrar, você é salvo. Aí ele diz sair pela porta, ele diz liberdade, vai ser livre. Servir Jesus é ser livre, é ser liberto, é andar em liberdade. E achará pastagem, ele continua dizendo, quer dizer, o alimento do céu, o alimento. A palavra do Senhor nos fala que no deserto, quando o povo de Israel clamava a Deus pelo alimento, Deus ali supria a necessidade do povo de Israel. E o texto sagrado vai dizer que Israel ele peregrinou 40 anos no deserto, ficaram lá no Egito 430 anos escravos. E agora Deus usa o profeta, Deus usa o homem de Deus chamado Moisés, e através de uma grande obra, através de sinais, prodígios e maravilhas, a palavra diz que Deus agora retira o povo do Egito e vai, ele quer dizer, ele salva o povo da escravidão. E a palavra nos ensina, irmãos, que também nós somos livres, saímos do Egito também. Se você olhar hoje, o mundo simboliza o Egito, é o Egito. Então quer dizer, quando o povo de Israel sai liberto do Egito, vai para a terra prometida, para a terra que emanava leite e mel, a promessa de Deus estava feita, estava decretada: meu povo sairá do Egito, será livre, será liberto e entrará na terra que manda leite e mel. Glória a Deus! Mas até chegar nessa terra, eles atravessaram desertos, coisas difíceis, lutas, dificuldades. Alguns voltaram para trás. Por quê? Porque o caminho era difícil demais. Às vezes tinha necessidade de água, de pão, de alimento. Mas o nosso Deus, a palavra diz que em todo momento Ele supria a necessidade. Ele mandava, aleluia, o pão, o maná do céu. Ele mandava codornizes. Ele fazia sair água da rocha. E o povo, muitos glorificavam a Deus e muitos voltaram para trás. Porque muitas vezes, irmão, o caminho do Senhor, ele é espinhoso, como nossa irmã falou no começo. Ele é espinhoso. E nós temos que entender, para nós chegarmos no céu, nós temos que lutar. O céu já foi ganho. Jesus já pagou o alto preço, que ninguém pode pagar. Ou alguém poderia pagar. Será que alguém teria dinheiro, prata, ouro, que pudesse comprar a salvação? O apóstolo Pedro diz assim: não foi com prata, com ouro ou com coisas incorruptíveis que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo nós somos resgatados, e agora podemos glorificar a Deus, temos nova vida, temos alegria, gozo, paz, aleluia, podemos ser alegres, exaltar o nome do Senhor. Deus, aleluia! Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu já vou entrar na palavra, somente foi uma introdução. Eu já quero ler um texto e quero falar dentro aqui de uma palavra. Mas, quando eu via as pessoas, né, a menina ali, né, Jesus libertando ela, esse homem aqui também, né, que estava sentado aqui, foi embora, não sei se ele estava um pouco, né, assim, daquela maneira. Mas, quando eu entrei aqui, eu senti que Deus queria fazer algo na vida de alguém. Para mim, se o culto acabasse agora, para mim eu ia para casa regozijando, porque eu sei que Jesus libertou uma pessoa. Não, irmão, sabia? Entendeu o mistério? Como o mistério de Deus é tremendo? Por quê? Porque Deus não trabalha como nós pensamos. O mal do ser humano, irmão, é pensar que Deus é manipulado por Ele. Deus ninguém manipula. Deus não trabalha da forma que nós queremos que Ele trabalhe.
Ele trabalha de uma maneira que ele, irmão, ele é supremo. Ele é o Todo-Poderoso. Então quer dizer, Ele decide, Ele age, Ele faz, Ele liberta, Ele opera. Ele diz através do profeta: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, quando Deus quer trabalhar, ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Aleluia. Achei muito bonito hoje o que aconteceu aqui. Bonito. Logicamente que a gente não gosta de ver coisas, demônios sufocando as pessoas, eu pessoalmente, mas eu tenho, já participei de muitos trabalhos assim, que Jesus libertou muita gente, mas a gente tem dó, eu tenho dó. Por quê? Porque os demônios, eles oprimem as pessoas, eles oprimem, eles atrofiam a vida espiritual, não é? A vida espiritual, a vida material, ele tranca as ruas, quer dizer, as pessoas fazem, não é? E eu orei uma vez com um rapaz de Itapa, ele estava pregando ali, ministrando, e ali eu fui orar por ele, né? E aí eu lembrei, a irmã orando, eu lembrei dele. E Jesus libertou aquele rapaz. E aí o demônio falava na boca dele assim: ela fez algo para mim e fez na cachoeira. Aí eu, como a irmã falou, eu também falei: então vai lá na cachoeira, pega tudo que você fez lá e pega também a trouxa que você fez lá na cachoeira e sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele foi liberto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi liberto. Irmão, com Jesus ninguém pode, irmão. Irmão, se você soubesse o Deus que você serve, você botava o inimigo para correr qualquer momento que ele estivesse perturbando o Deus que você serve. É, meu irmão? Sim ou não? Glória a Deus. Porque esse Deus é maravilhoso. Amém? Irmãos, eu vou entrar na palavra, mas antes eu quero fazer um agradecimento. Pastor José? José Reis? Esposa Adriana, né? Adriana eu conheço. Adriana, impossível não conhecer. Nossa Adriana, namorada, nossa irmã em Cristo. E prazer em conhecer os irmãos que estão aqui nesta noite e conhecer essa parte da igreja que vai morar no céu. Amém? Porque a igreja no total, irmão, ela é universal. Por que eu falo que é universal? Porque a igreja ela tem salvo no mundo inteiro. Agora no Japão eles estão cultuando a Deus, a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Lá nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, na China, onde tiver um crente, ele está lá adorando a Deus. Eles formam a igreja. Então todo crente salvo genuinamente, que vai morar no céu, tem essa ligação nesse corpo. E quando isso é maravilhoso. E quando você aceita Jesus, você é ligado nesse corpo. E esse corpo é chamado universal, quer dizer, está no mundo inteiro. O crente salvo, ele forma aquela união através do sangue de Jesus. Eu sou de uma igreja, de uma outra igreja, mas maior é aquele que nos une. Aleluia. Que é o sangue de Cristo e a nossa fé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto, irmãos, para não ficar somente nas minhas palavras, no Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Veja o que Deus quer falar com você. Glória a Deus. São Marcos, capítulo 3, somente alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, vocês podem acompanhar comigo. Amém? João capítulo, Marcos capítulo 3. Amém? Você vai ler o texto. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Diz assim o texto sagrado. Pode colocar aqui. Vou colocar aqui, depois eu vejo. Vamos ler então. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, o texto sagrado vai dizer assim, no subtítulo: a cura de um que tinha uma das mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga e ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estava observando-o como curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu,
e foi restituída a sua mão sã como a outra. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos para a palavra. Meus irmãos, o texto sagrado que eu li nesta noite, o ministério do Senhor Jesus, foi um ministério, irmão, tão maravilhoso quando ele percorreu essas terras aqui, quando ele cumpriu o seu ministério, quando aos 30 anos ele começou a pregar. Evidentemente que ele fez muitas obras antes desses 30 anos, mas a Bíblia disse que ele foi se apresentado como mestre. Todo o costume judeu fala que ele seria apresentado, todo o mestre judeu era apresentado como mestre a partir dos 30 anos. Por quê? Havia uma tradição e Jesus seguia essa tradição também, diz o texto sagrado. Mas interessante que o costume de ir na sinagoga, Jesus ele sempre teve esse costume. A sinagoga seria, hoje nós viemos à igreja, mas Jesus ia na sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga, o que acontecia ali? Na sinagoga, irmãos, acontecia algo ali que talvez, se nós entrássemos ali, tivesse a oportunidade de entrar, a gente ia estranhar até. Por quê? Ali havia mestres, rabinos, que liam o texto sagrado, a palavra, não a Bíblia assim, mas havia um rolo antigamente. Havia um rolo, quer dizer, um rolo de pergaminho. A escritura era escrita em pergaminhos, né? Um papel assim, ó, enrolado, né? Ou pele de animais, ou papel. E aí tinha um assistente da sinagoga. E aí a sinagoga era um local redondo. E a palavra diz, irmãos, era um ambiente assim redondo, circular, e as pessoas sentavam, ficavam de pé em redor, e no meio da tribuna, no meio da sinagoga, aquele que dirigia a palavra, então ele recebia aquele pergaminho. Presta bem atenção nisso. Ele pegava aquele rolo, aquele pergaminho escrito com a passagem da Escritura. Aí o texto diz, irmãos, em outra parte do Evangelho, eu não vou desfolhar para ganhar tempo dentro desse contexto. Aí Jesus, no momento, voltando lá atrás, deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem, depois eu volto aqui. Jesus, a palavra diz que quando Jesus, presta bem atenção nisso, Jesus foi batizado. Ele foi levado no Rio Jordão para ser batizado. Ele chega após João Batista e diz: João, eu quero ser batizado. Aí João Batista diz assim: mas eu que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele diz: sim, João, eu vou ser batizado por ti. Convém que se cumpra toda a justiça. Glória a Deus. E João obedeceu, disse: muito bem, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem manda é o Senhor. Ele disse: vem, João, e me batiza. E ao chegar no Rio Jordão, a palavra vai dizer, o texto vai dizer que João leva Jesus ali, conduz ao Rio Jordão, é conduzido, e as pessoas ali ao derredor daquele rio ali, Jordão, ali do direito, de uma margem, da outra, olhando aquilo. E a palavra diz que Jesus agora ele pega o Senhor, ele toma o Senhor ali e batiza o Senhor. Quando ele batiza o Senhor, ali a palavra diz que uma voz do céu é ouvida. O Pai dizendo assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. A Ele escutai, ou a Ele obedecei. E olha o que diz no texto. E aí, irmão, acabando de essa palavra, essa voz do céu soar, o Espírito de Deus desce sobre o Senhor ali, reveste ele. E a palavra continua dizendo: e o Espírito do Senhor agora toma o Senhor ali e conduz ele para o deserto para ser tentado 40 dias. Ele foi para o deserto, passando 40 dias. O texto sagrado vai dizer que ele volta, ali os anjos servem ele, dá comida, alimento, tudo que ele precisava, os anjos servem o Senhor. Por quê? O texto vai dizer que os anjos, eles são aqueles seres que são a serviço dos santos. E também ele serviu ao Senhor ali também, deu alimento, deu comida ali, porque 40 dias de jejum Jesus estava, enfrentou as tentações, os ataques de Satanás,
E ele jejuando ali. Os ataques veio, mas ele venceu. Por quê? Ali o Senhor estava sendo ali, irmão, tentado no deserto. Ao retornar do deserto, a palavra diz que Jesus volta para a sinagoga, pastor. Ele volta para a sinagoga. Já vou fechar essa parede e já vou entrar no texto. Ele volta para uma sinagoga. Por quê? Porque o Espírito Santo desce sobre ele. E aí literalmente ele começa seu ministério. Agora ele é explícito. Muitas coisas que Jesus fazia ali, estava fazendo, estava em oculto até. Mas agora ele, no meio da sinagoga, ele assume o seu ministério. Ele chega da tentação, chega do Espírito Santo, e a palavra diz que o assistente pega um pergaminho, ou um livro, um rolo, e ele abre aquele rolo em cima daquele púlpito, daquela tribuna, e a palavra diz que ele leu Isaías 61. Que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para libertar os cativos, para dar visão aos cegos, para fazer o surdo ouvir, para operar, aleluia, o ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha aquele livro e diz assim: hoje se cumpriu essa escritura. Ele começa agora o seu ministério. Literalmente. Glória a Deus. Fechando esse parênteses. E agora nós vemos algo que acontece dentro do ministério do Senhor. Agora você pode dizer: mas pastor, eu não estou entendendo muito bem a mensagem. Mas você vai entender. Jesus curou muitas pessoas no dia dele, nos dias que ele estava andando sobre a terra. Continua curando, porque ele está aqui, ele é o mesmo, ele não mudou. Mas nos dias que ele estava aqui ainda na terra andando, o seu ministério foi muito coroado com curas divinas. E alguém olhava para ele dizendo assim: mas alguém chega em Jesus, pastor? Nicodemos chega em Jesus. Presta bem atenção nisso. No João capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim: Senhor, sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Porque ele, sendo conhecido dos judeus ali daquele povo, ele via muitos mestres, muitos rabinos. Eles ensinavam, pregavam, faziam muitas coisas. Mas curar enfermo, levantar paralítico, coxo, aleijado, levantar da vista cego, eles nunca tinham visto coisa igual. Agora Jesus colocava a mão, o cego ia se enxergando, o surdo ia ouvindo, quer dizer, o mundo ia falando, ia destravando a língua, porque ele estava ali operando maravilhas, porque era o Senhor que estava ali, o Espírito do Senhor estava sobre ele, aleluia. Por quê? E naquele momento ali, ele entra naquela sinagoga. Glória a Deus. E muitos que não entendiam quem é que estava ali, a partir daquele momento, estava meio assim, meio lusco-fusco, estava como uma penumbra. Alguém sabia que ele é ou ele não é? Ele é o Messias ou ele não é? Aí quando Jesus lê a palavra, ele lê o texto, ele lê e fecha, entrega para o assistente. E aí ele diz: hoje se cumpriu toda essa palavra, essa profecia. E aí o ministério dele começa. E aí, irmão, fecha esse parênteses. Jesus, nesse determinado momento, pastor, meus queridos, ele entra nessa sinagoga. Mas só que na sinagoga, irmãos, na sinagoga se ouvia muita palavra. Os rabinos se ocupavam em ensinar a lei, a Torá, o Velho Testamento. E alguns rabinos, um mais sábio do que o outro, mas eles viam muita coisa acontecer ali na sinagoga. Aliás, muitas coisas, ensinamento, as pessoas pregando, o rabino vem, ensina as leis, a Torá, o Velho Testamento, e muita gente sai alegre porque ouviu a palavra. Amém, glória a Deus. Mas nesse dia aqui acontece algo diferente. Entrou ali o mestre dos mestres, entrou ali o Senhor dos senhores,
entrou ali que não somente pregava, ensinava a Torá, a lei, a palavra, mas ensinou ali que tinha autoridade de Deus para poder expulsar demônios, para poder curar enfermos, para poder libertar. E naquele momento, quando ele entra na sinagoga, que ele está ensinando, havia um homem ali, quem sabe aquele homem, a Bíblia não fala, mas quem sabe aquele homem havia entrado naquela sinagoga, pastor, muitas vezes, vendo naquela sinagoga, ouvindo alguém pregar, anunciar alguém a lei, a palavra. Mas o texto vai dizer, quando Jesus entra naquela sinagoga, Jesus observa aquele homem com a mão atrofiada. A palavra diz que ele tinha a mão mirrada, quer dizer, a mão ressequida. Outro texto diz assim que a mão dele era ressequida, era a mão encurvada, ele não podia, ele não usava aquela mão. Aí a palavra diz que ele, olha bem o texto, olha, eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. E estava observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Havia uns ali, doutores da lei, que guardavam o sábado, guardavam costumes judaicos, que começaram a olhar para Jesus e dizer assim: eu só quero ver uma coisa, se ele vai curar no sábado, porque não pode curar no sábado, não podia. E aí, não nesse texto, mas no outro texto, no Evangelho do Senhor, no outro Evangelho, o texto diz assim, que Jesus fala assim: se vocês virem um boi, um animal de vocês cair num buraco no dia de sábado, você não vai poder, não vai pegar e não vai tirar de lá, não vai libertar, vocês vão tirar de lá no mundo da vida. E aí Jesus falava nesta ocasião, quando libertava uma mulher encurvada, uma mulher que andava assim, ó, andava dessa maneira, encurvada, uma mulher totalmente, e eu fiz pouco, ela estava encurvada como se fosse um bodoque. E aí Jesus, ele também tem encontro com essa mulher na sinagoga. Aí Jesus olha para ela e repreende Satanás, aquele espírito de enfermidade. E quando aquela enfermidade ela é liberta, ela é curada, pastor, aquela mulher fica reta, ela fica retinha, aprumada, porque aí Jesus liberta ela. Aí começa a dizer: ele não pode curar no sábado, ele não pode fazer isso no sábado, porque não pode, igual no tanque de Betesda. Jesus cura também aquele paralítico, vai, levanta, toma a tua cama e anda. Ele sai correndo com a cama nas costas, alguém olha dizendo: ei, não pode correr, não pode carregar nada, porque hoje é sábado. Aleluia. Começa a condenar o rapaz porque ele foi curado. Por quê? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente, irmão, que não quer ver a sua bênção. Tem muita gente que não quer ver a sua vitória na presença de Deus. Você escuta bem isso. Não é conversa de pregador, não, mas você está vendo o texto sagrado. Tem muita gente que não quer ver você feliz, com sua vida abençoada na presença de Deus, com sua vida espiritual glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Tem muita gente que olha para isso, religiosidade, porque quem tem religiosidade não tem nada para dar, mas quem tem Jesus tem muito para dar. E se você tem Jesus, você glorifica a Deus dessa noite. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te dar a vitória. E aí o texto vai dizer que Jesus agora ouve aqueles homens, dizendo: será que ele vai curar esse homem no sábado? Será que vai curar? Porque é difícil lidar com o religioso. E Jesus cura aquele homem. Jesus disse para aquele homem assim: vem para o meio. Glória a Deus, vem para o meio. Irmão, como é gostoso estar na presença de Jesus. Aleluia! Irmão, ir para o meio. Como é gostoso quando a gente ouve o crente ouve chamar Jesus dizendo: vem para o meio. Isso quer dizer: chega mais perto de mim. Aleluia. Chega mais perto de mim, que eu tenho um milagre para a tua vida. Chega mais perto de mim, que eu vou entrar na sua família. Chega mais perto, vem para o meio. Glória a Deus, que eu vou te dar vitória. Vem para
aquele homem agora ele vem para o meio, quem sabe constrangido. Glória a Deus. Quem sabe, irmão, pensando, o que será que vai acontecer comigo? A gente entra numa igreja assim, ou a pessoa que não é crente, eu era assim no começo. Eu pensava, o que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou cair? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? O que será que vai acontecer? Ele fica meio constrangido. E aquele homem dentro daquela sinagoga, Jesus no meio do centro daquela sinagoga, Jesus fala para aquele homem assim, pastor, vem para o meio. Guarda bem isso que eu vou te dizer nessa noite. Jesus também chama você para o meio. Meio é compromisso com Deus. Meio é intimidade com Deus. Não é somente aqui não. Deus quer que você ore mais. Deus quer, através da palavra, que você jejue mais, consagre mais, busque mais. Isso é vir para o meio. Porque quando nós agora, irmãos, começamos a chegar mais perto de Jesus, começamos agora a despir de nós mesmos, a tirar o nosso eu, o nosso ego, começa agora a ser crucificado, deixado para trás, e agora nós queremos mais de Jesus, queremos ir para o meio, queremos ter comunhão. Quando fala para o meio, chegar, porque a palavra diz, aleluia, que Ele está no meio de nós, aleluia, Jesus está no meio de nós, no meio de nós. E Ele chama nós para o meio. Agora aquele homem vê aquele convite de Jesus dizendo, vem para o meio. Vem para o meio. Glória a Deus. E ele se levanta e vem para o meio. Aí chegando perto de Jesus, irmão, aquela mão tudo retorcida, aquele braço, Jesus fala assim, estenda a tua mão. Glória a Deus, estenda a tua mão. E ele, irmão, quem sabe com medo, ele estende a sua mão. E aí Jesus agora opera aquele grande milagre. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite, o que está atrofiado em nós, para que nós não vejamos a glória de Deus na nossa vida? O que está atrofiado na nossa vida, que nós não venhamos a ver Deus operar na nossa vida? A palavra pergunta para nós, o que está atrofiado em nós, na vida espiritual? Eu não falo de física, mas o homem foi curado fisicamente, mas irmão, a nossa vida espiritual, ela tem que estar alinhada na presença de Deus. Quando nós oramos ao Pai, quando nós consagramos, quando nós lemos a palavra, quando nós agora temos sede da palavra, como disse o nosso irmão, sede para alimentar, para comer mais e mais da palavra, estamos agora chegando para o meio. E agora estar no meio é estar no centro da vontade de Deus. Ele te convida nesta noite, vem para o meio, entra na presença de Deus, entra na minha vontade, no centro da minha vontade. No centro da vontade de Deus. Mas como que eu sei quando eu estou no centro da vontade de Deus? Chegando perto de Jesus. Tem gente que tem medo de Jesus, irmão. Tem medo de Jesus, de chegar mais perto. Outros querem seguir Jesus, pastor, é meio assim, meio de escanteio. Meio de escanteio, eu quero saber o que vai acontecer. Mas Jesus, Ele chama nesta noite, vem para o meio, aleluia. Vem para a minha presença. Eu tenho mais para te dar, eu tenho melhor para te dar. Eu tenho céu para te dar. Jesus, Ele tem céu para dar, irmão. Ninguém, pastor nenhum, tem céu para dar, mas Jesus tem céu para dar. Ele tem cura para dar para a sua vida nesta noite. Talvez você entrou aqui nesta noite, aleluia, precisando de algo, mas a palavra está dizendo, vem para o meio, aleluia, entra na minha vontade, entra no centro da minha vontade, porque eu vou operar na sua vida. Lá da sua, na basura e me canta lá. Eu convido a igreja nessa noite para se colocar de pé. Glória a Deus. Para se colocar de pé nessa noite. Eu estou caminhando para o final, respeitando o horário. Não quero.
perante a ordem e questionamento. Sabe por que eles calaram? Porque contra a verdade não tem argumento. Jesus era a própria verdade que estava ali. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como entender isso? Jesus não somente falava a verdade, ele era a própria verdade. Eu sou a verdade. Então, quando viram Jesus fazendo isso, não perguntaram mais nada e se calaram. Por quê? Quem estava ali é aquele que cumpriu toda a lei e os profetas. Glória a Deus, ele cumpriu toda a lei e os profetas. Ninguém podia olhar para ele e dizer: olha, eu estou acusando ele de alguma coisa. Nada poderia acusar o Senhor. Perante Pilatos, quando Pilatos olha para Jesus, interroga ele, vê as coisas, vê tudo que estão falando e olha para ele e diz: não vejo nenhum mal nesse homem, não há nada que possa acusar, porque a palavra diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Se você sentiu que Deus falou contigo nesta noite, se você tem algo ainda te impedindo de você servir a Deus, se algo está ainda atrofiado na sua vida espiritual, se quer ser livre, se quer liberto, se ser liberto para servir a Deus abundantemente, irmão. Servir a Deus é alegria, irmão. Servir a Deus é glorificar, é alegria, é saltar. A palavra diz que quando Jesus cura aquele cego, ele saiu saltando, o pastor, glória a Deus, aleluia, saiu glorificando, ele me curou, eu estou enxergando, aleluia, glorificando a Deus. Por quê? Servir a Deus é alegria, e ele está aqui nessa noite, amém? Feche seus olhos, levante sua mão, somente aquele que crê. Essa noite Deus está colocando algo sobre a sua vida nesta noite. Se você crê na palavra, eu vou orar. Meu Deus, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu quero orar, meu Deus amado, juntamente com aqueles que ouviram a Tua palavra. Obrigado, Deus. Abençoa o nosso irmão que nessa noite, meu Deus amado, ouviu a Tua palavra. Meu Deus, que o Teu milagre seja sobre esta vida, Senhor amado. O Senhor sabe o desejo no coração do teu filho. E neste momento, em nome de Jesus, que seja atendido, Senhor. Que o Teu milagre seja sobre a vida dele, Senhor, meu Pai. Sobre a vida desse homem, dessa mulher, meu Pai amado. Neste momento, meu Deus, vai penetrando a Tua bênção. Se há algum atrofiamento espiritual, se há algo impedindo, meu Deus amado, a Tua bênção fluir, a liberdade fluir sobre essas vidas, em nome de Jesus, agora seja livre agora, pelo poder do nome de Jesus, seja livre, seja liberto, para exaltar, glorificar o nome do Senhor. Se houver enfermidade nesta noite, eu estou repreendendo agora. Se você pode colocar a mão, se você puder, põe a mão onde você tiver uma enfermidade, em nome de Jesus, neste momento, Pai, eu repreendo agora toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, seja livre, seja curado agora, em nome de Jesus. E assim eu declaro como ministro da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam o Senhor. Obrigado, pastor.